cumprimentos a todos que estão nos assistindo. Nós estamos agora iniciando o nosso painel de encerramento do Exposibran 2020. Queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todos aqueles que participaram, todos aqueles que tiveram a oportunidade de expor seus pontos de vista, todos aqueles que puderam também participar, trazendo para todos nós novidades, debatendo temas importantes para o setor de mineração. Eu queria, então, nesse primeiro momento, passar a palavra ao nosso diretor-presidente do IBRAM, para que ele fizesse um balanço deste evento, que, como todos vocês sabem, inicialmente estava previsto a ser realizado de forma presencial, mas, infelizmente, em função da pandemia, tivemos que realizá-lo pela primeira vez de forma virtual, mas entendo que foi uma experiência bastante positiva e espero que todos que participaram tenham tirado muito proveito deste evento. Por favor, Flávio. Muito obrigado, Wilson. De fato, como você disse muito bem, foi um evento aí que, embora virtual, de bastante sucesso. Os números mostram isso. Nós tivemos 7.500 inscritos. Foram 33 painéis e 31 palestras técnicas. Tivemos também 183 palestrantes, muitos deles de nível internacional, com 460 fornecedores participando de rodadas de negócios. Dessas daí, 250 rodadas de negócio, nós tivemos reuniões de 30 minutos com 14 mineradoras e 7 minicursos. Foram 51 estandes virtuais e 11 patrocínios e 37 apoios institucionais. De fato, uma oportunidade única que nós tivemos um debate amplo, um debate aberto, tivemos oportunidade de fazer capacitação de profissionais, de jovens que participaram de cursos, que ouviram essas palestras, e isso tudo de uma forma muito interessante. Absolutamente nenhum custo para os participantes. Foi um destaque, oportunidade para impulsionar o setor. Foram uma feira e rodada de negócios que nós tivemos chances várias de ouvir vários profissionais falando sobre os assuntos, presidentes de empresas, autoridades, enfim, foi uma excelente feira virtual. E também aproveitamos essa feira para fazer o lançamento da nova marca do IBRAM. Acredito que todos assistiram e viram uma marca moderna que mostra a modernidade do setor e a proximidade do setor cada vez mais com as comunidades. Volto a você, Wilson. Muito obrigado, Flávio. Eu queria também agradecer a presença de todos que estão presentes aqui para o nosso encerramento do painel. Eu queria nominar, então, a participação do presidente da Anglo-América, o Wilfred, Camilo, da Anglo-Ashanti, Anglo-Gold Ashanti, o Eduardo Ribeiro, também presidente da CBMM, a Adriana Alencar, vice-presidente de Recursos Humanos da Mosaic Fertilizantes, o Tito Martins, presidente da Nexa, o Rodrigo Vilela, também presidente da Samarco, e o Luiz Osório, vice-presidente executivo da Vale. Nós todos sabemos que vivemos um dos maiores desafios da humanidade nas últimas décadas, o enfrentamento da pandemia da Covid. Muitas vidas foram perdidas, nosso modo de vida foi profundamente alterado, a economia foi e segue sendo extremamente impactada e desafiada, mas, contudo, o setor mineral conseguiu, de forma muito rápida e organizada, reagir a esses desafios, implementando rotinas de trabalhos adequadas, e, além do mais, os resultados do setor têm sido bastante expressivos em termos econômicos, ao mesmo tempo que temos revisitado uma série de processos, e essa é a razão, então, do nosso encontro aqui hoje. E, basicamente, nós vamos concentrar os esforços nesse encerramento em cima da carta compromisso que o Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, assinou há cerca de 1 ano e 3 meses atrás. Essa carta é um produto de um posicionamento de cerca de 200 técnicos do setor,
das mais diferentes empresas, de mais diferentes setores. Tenho certeza que o cumprimento dessa carta, ao mesmo tempo que é um grande desafio para todos nós, ele está elevando cada vez mais a nossa mineração como um grande fator do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Indiscutivelmente, a mineração brasileira tem dado grandes demonstrações da sua pujança e cada vez mais está preocupada com os conceitos modernos, que é crescer, sim, sob o ponto de vista econômico, crescer, sim, sob o ponto de vista de potencial que o nosso país apresenta, mas cada vez mais preocupada com os temas que nós vamos abordar aqui durante o nosso encerramento deste evento. E para que essa carta não ficasse apenas na vontade, nós tomamos uma decisão, toda a diretoria e, ao mesmo tempo, o Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, que as várias empresas, de uma certa maneira, assumissem a paternidade ou a maternidade dos temas que colocamos naquela carta compromisso, de formas que a gente pudesse dar realmente operacionalidade e as coisas virassem de forma bastante concreta. Eu vou pedir a cada representante das empresas aqui presentes que discutam os temas que foram a elas direcionados, para que elas apadrinhassem esses projetos, e em seguida nós teremos tempo também de permitir a todos que estão participando aqui conosco de debater outros temas que queiram fazer. Eu começaria pela Vale, que vai entrar nos aspectos de segurança operacional, mitigação de impactos ambientais, inovação e gestão de resíduos, temas esses importantíssimos dentro da nossa carta compromisso. Por favor, Luiz Osório. Obrigado, Brumer. Primeiramente, eu quero dar boa tarde a todos, cumprimentar todos os participantes e o público que nos acompanha nessa transmissão. Espero que estejam todos em segurança. Estamos vivendo um período extremamente desafiador e quero saudar também, Brumer, na sua figura, toda a iniciativa de promover essa edição de forma virtual, segurando o distanciamento necessário nesse momento, e cumprimentar você e todo o corpo diretivo do IBRAM pelo brilhantismo, pelo sucesso da Exposibram, que mesmo em períodos dessa pandemia e de isolamento social, eu acho que o público e o interesse e a importância do trabalho realizado, inclusive nos grupos de trabalho, são essenciais para o futuro da mineração e da sustentabilidade do nosso negócio perante, inclusive, as comunidades, a sociedade que nós estamos inseridos. Importante dizer que na Vale nós não medimos esforços no início da pandemia para garantir a saúde e a segurança dos empregados, das comunidades próximas à operação. Estamos realizando testagens de massa dos empregados próprios e terceirizados e seguimos rigorosamente os protocolos exigidos pelas autoridades e as agências em todos os países que nós operamos. Essa postura é um exemplo concreto de como a indústria da mineração é capaz de contribuir efetivamente com a sociedade e construir um legado positivo de forma segura e sustentável. Eu também gostaria, Brumer, de expressar aqui a minha satisfação da riqueza das contribuições que foram trazidas para essa edição da Exposibram. Fica clara a determinação do setor da mineração de discutir mudanças e buscar soluções de transparência com uma escuta ativa, com humildade, com autocrítica. É muito importante essa troca que ocorreu em todos esses trabalhos realizados aqui nesses 2 dias. Então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a todos pelo trabalho, pelo avanço que se alcançou nessa Exposibram, nessa edição da Exposibram. E também quero dizer que, como eu tenho dito, e nós falamos na abertura, Brumer, reconquistar a confiança da sociedade no setor é preciso ir além de geração de emprego, de pagamento de impostos, de distribuição de rendas.
como todos sabem, na Vale passamos o momento mais difícil da nossa história. A tragédia de Brumadinho nos serviu como um grande catalisador para a profunda transformação da companhia. E a partir desse novo pacto com a sociedade, a nossa obsessão e determinação cada vez mais por segurança, e sem dúvida alguma, somadas todas as reflexões que foram trazidas na Expo Ibram, vão contribuir de forma decisiva nesse movimento de transformação da companhia, da Vale e do próprio setor de mineração no Brasil e no mundo. E nesse contexto eu quero aqui relatar os 4 grupos, né, de trabalho desses 2 dias, que, como você bem mencionou, segurança operacional, me permitem ler, né, eu fiz umas anotações, mitigação de impactos ambientais, inovação e gestão de resíduos. Então, começando aqui com segurança operacional, o foco do grupo de trabalho foi a identificação e o controle de perigos e gerenciamento de riscos. As operações devem ocorrer em níveis de segurança aceitáveis ou superiores aos padrões exigidos. Quais foram as ações do grupo de trabalho que foram apontadas? Contribuir para um novo arcabouço de normas e leis visando regular a mineração do futuro, fomentar a criação de um Centro de Excelência e Segurança Operacional e Pesquisa e Desenvolvimento, P&D, do setor mineral para compartilhar e desenvolver boas práticas. Eu aqui nesse grupo, eu não posso deixar de enaltecer os exemplos que a Vale acabou construindo recentemente para a mineração sustentável, que foi em destaque a criação da Diretoria de Segurança e Excelência Operacional, a criação de 2 centros de monitoramento geotécnicos em Minas Gerais e a implementação de um sistema para identificar o perigo e análise de risco. Também quero dizer que o grupo de trabalho recomendou criar um relatório anual sobre segurança operacional, por meio de fóruns específicos entre as empresas do setor mineral, instituições de ensino e órgãos não governamentais. Isso porque essa rica experiência de todos esses processos que estão sendo implementados e padrões precisam ser compartilhados e precisam ser registrados. Então, essas foram as recomendações do Grupo de Segurança Operacional, tema esse da maior relevância para o nosso setor. Creio eu que, sem dúvida nenhuma, o de maior importância, principalmente nesse momento. Indo já para o outro grupo de trabalho, sobre mitigação de impactos ambientais, o grupo focou em aprimorar os estudos de impacto ambiental e os controles ambientais existentes, contribuindo para a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade. E quais foram as ações apontadas pelo grupo de trabalho? Incorporar e internalizar nos planos de negócio todas as medidas de controle ambiental, buscando a melhoria das técnicas no processo de mineração e otimizar e desenvolver tecnologias que garantam a melhoria nos processos e controle ambiental. Outra ação: planejar, implantar e operacionalizar as medidas de fechamento de mina e minimização dos passivos ambientais concomitantes à operação com a participação da sociedade. E aqui eu quero enaltecer de novo a importância dessa escutativa, do engajamento com a sociedade, dessa empatia. É fundamental que a gente tenha, todo o setor, uma escuta e uma conexão cada vez maior e presente no dia a dia das comunidades. E, por fim, terceira ação proposta pelo grupo de trabalho: incentivar a integração das empresas que operam na mesma região, a implantação das melhores práticas de controle ambiental, considerando os impactos sinérgicos e cumulativos. Aqui é muito importante parceria, quero aqui até dizer que foi tratado a ODS 17, né, que é exatamente realizar empreendimentos dessa natureza buscando parcerias. Então, aqui é muito importante esse tipo de ação.
Outro grupo de trabalho, eu tenho 4 aqui para relatar, estou indo para o terceiro, é sobre inovação. E o foco do grupo de trabalho foi reforçar o compromisso do setor em expandir os debates e estudos de soluções junto a centros de pesquisas e desenvolvimento e criar oportunidades empreendedoras para novos projetos. E as ações propostas foram incentivar o aumento de investimento nos projetos de inovação e tecnologia nas mineradoras, focando nos temas prioritários como segurança, água, energia, rejeitos, resíduos e desenvolvimento social. E a outra ação que esse grupo recomenda é expandir a busca de soluções colaborativas via inovação aberta e cooperação entre vários agentes do ecossistema por meio do Mining Hub, ambiente de inovação aberta do setor mineral. E já indo para o meu quarto e último grupo de trabalho a relatar, foi gestão de resíduos. E o foco do grupo foi envidar esforços visando a melhor destinação de resíduos, a aplicação de novas tecnologias e inovação nos processos para reduzir a geração e fomentar negócios para que sejam transformados em novos produtos. Quais foram as ações recomendadas? Tais elas aqui foram encorajar o fortalecimento da gestão de resíduos com foco da redução e envolvimento de partes interessadas, promover e desenvolver políticas e estudos de melhores práticas para a gestão de resíduos, leia-se rejeitos, estéreos e demais, visando a redução de impacto socioambiental, e fomentar novos negócios com foco na economia circular, de forma a transformar resíduos em novos produtos. Então, esses foram, Brumer e demais colegas, as ações recomendadas dos 4 grupos de trabalho, e em nome da Vale eu quero mais uma vez enaltecer aqui o trabalho do IBRAM neste evento que é fundamental para a mineração. Quero agradecer a todos os participantes pela contribuição e oportunidade de trocarmos ideias de diferentes pontos de vista. O diálogo transparente, a nossa escutativa, a humildade de reconhecer que temos avanços que precisam ser feitos, falhas que cometemos, é fundamental para promovermos as transformações que serão duradouras na indústria de mineração e ir para o patamar que nós estamos almejando alcançar. Então, eu quero aqui enaltecer o trabalho de todos, agradecer a todos, dizer que eu estou disponível, Brumer, no final para perguntas, e é isso. Obrigado a todos e tenho certeza que estaremos aqui juntos na próxima edição e eu devolvo a palavra para você, Brumer. Muito obrigado. Muito obrigado, Osório. Eu passaria então agora a palavra ao presidente da CBMM, que vai tratar do assunto de barragens e estruturas de disposição de rejeitos. Eduardo, por favor. Boa tarde a todos. O grupo que trabalhou no tema barragens e estruturas de disposição de rejeitos priorizou 3 compromissos. O primeiro compromisso é relativo à transparência das informações sobre todo o ciclo de vida de uma barragem ou de uma estrutura de disposição de rejeito, desde o projeto até o fechamento dessa barragem. O segundo compromisso tratou de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, otimização de projetos e novas tecnologias para a gestão de rejeitos. E o terceiro compromisso tratou de gestão segura de estruturas para disposição de rejeito, com zero tolerância para riscos ou prejuízo às pessoas e ao meio ambiente. O primeiro tema, transparência, o grupo trabalhou em algumas ações. É muito importante que nós sejamos capazes de implementar um canal de comunicação entre a sociedade e as empresas, entre a sociedade e o IBRAM, e isso já faz parte de um plano que já está sendo implementado. Faz parte também uma série de eventos onde o IBRAM e as empresas comuniquem melhor o papel da indústria de mineração. Com relação à P&D, o tema exige investimentos tanto nos nossos técnicos, tanto quanto bolsas
para mestrado e doutorado em temas relativos à gestão de barragens, à tecnologia de barragens. E com relação à gestão segura de estruturas de rejeito, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de, até 2030, de adotarmos o padrão global da indústria para a gestão de rejeito. Esse padrão global, uma vez implementado, vai garantir um passo além do que a gente está fazendo hoje. Eu gostaria só de ler aqui 6 temas que foram discutidos nesse padrão, que eu acho de extrema importância para a indústria de mineração. O primeiro é relativo a conversar com as comunidades que vão estar no entorno das indústrias de mineração e de suas estruturas para a disposição de rejeito. O segundo é ter uma base integrada de conhecimento, que isso possa ser compartilhado com toda a indústria. O terceiro é aprimorar toda a gestão, toda a tecnologia ligada ao projeto, à construção, operação, monitoramento e fechamento dessas estruturas. O quarto é relativo à gestão e à governança dessas estruturas. O quinto é o plano de emergência. Quer dizer, nós trabalhamos para que não haja nenhum tipo de emergência, mas é importante que nós tenhamos esse plano. E o último é garantir que essas informações sejam acessadas por todas as partes envolvidas. Esse trabalho já está sendo implementado e, com certeza, é um passo muito importante da indústria de mineração. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Em seguida, eu passo a palavra ao presidente da Samarco, Rodrigo, que irá falar sobre saúde e segurança ocupacional. Rodrigo. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Eu queria, novamente, aqui também agradecer a oportunidade de estar aqui, né, fazendo parte desse encerramento e falando desses 2 projetos, né, estruturantes, 12 projetos estruturantes que nós temos com relação aos grupos de trabalho, que não tenho dúvida nenhuma que vai fazer a transformação da indústria mineral no Brasil. Nós da Samarco estamos liderando o Grupo Técnico de Saúde e Segurança Ocupacional. Conosco está a Anglo Gold Ashanti, a Uzi Minas, a Yamana, a ArcelorMittal, a Imeris e a Kinross e o próprio IBRAM. No nosso grupo, nós linkamos 3 compromissos básicos, né? E eu também vou fazer a leitura deles. O primeiro é buscar a implementação de instrumentos que se propõem a zerar fatalidades e doenças ocupacionais incapacitantes. O segundo é garantir a gestão de riscos integrada aos demais processos de forma eficiente e que se torne referência no Brasil. O terceiro é promover o investimento em inovações e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, capacitação, sempre voltado para a promoção de saúde e adequação do ambiente de trabalho, visando a minimizar a exposição das pessoas e dos riscos. A principal meta desse grupo, pessoal, é que a gente melhore nossos índices de saúde e segurança ocupacional em 10% ao ano. E a gente visa chegar até 2030 com 0 fatalidades e 0 doença incapacitante no nosso setor. Eu acredito que a gente pode atingir essa meta e queria aproveitar aqui para falar um pouco, né, da Samarco, né? Nós aqui da Samarco, nos últimos 5 anos, estamos vivendo de aprendizado, né? Nossas ações estão sempre muito guiadas, né, para as lições aprendidas que a gente teve, né, depois do rompimento da barragem de Fundão, que a gente reconhece que impactou milhares de pessoas, meio ambiente e marcou para sempre a nossa história. Então, nesses 5 anos, nós da Samarco revisamos todo o nosso processo de gestão de saúde, de segurança, de meio ambiente e também de gestão de riscos. Nós aqui da Samarco, o grupo que está participando, o IBRAM, realmente nós acreditamos, né, que a zero lesão é possível. Aí, particularmente, eu queria fazer um comentário que talvez nos anos 90, no início dos anos 2000, nós do setor da mineração, e eu faço parte dele há muitos anos, eu acho que a gente buscou sofisticar demais o nosso processo de gestão de saúde, segurança e meio ambiente. E não necessariamente a sofisticação
foi no sentido de aprimorar. Na minha visão, muitas vezes a sofisticação veio e se traduziu em burocracia e muita gestão de papel, né? Mas eu vejo hoje, né, com muito bons olhos, que estamos muito mais pragmáticos, né, e a gente está muito mais objetivo. E nesse contexto, e também dentro desse grupo, a gente discute, então, além dos 3 pilares que eu acabei de ler para vocês, como que deveria ser um bom sistema de gestão de saúde e segurança. A gente trabalha com 3 pilares. O primeiro pilar é realmente conhecer os perigos e riscos da área ou da atividade. Uma vez que a gente conhece os perigos e riscos, fazer uma boa classificação desses perigos, assim a gente determina de maneira muito clara quais são as atividades, ou quais são aqueles processos que são críticos para as nossas atividades, e uma vez definidos os processos, a gente implementa controles mitigatórios ou para eliminar esses riscos que são críticos e os não críticos. Então, o sucesso do nosso sistema de gestão, ele passa necessariamente por conhecer e gerenciar muito bem esses 3 pilares, passa necessariamente pela necessidade de uma disciplina operacional muito grande, e aí sim a gente garante o sucesso dos controles implementados e a zero lesão é possível. Nós acreditamos que todos os processos devem ser simples, eficazes e com um monitoramento constante da liderança e da alta direção. O nosso grupo aí está muito motivado para dar andamento a essas metas. Nós participamos dos 12 grupos de trabalho e também me coloco à disposição de vocês no final para responder qualquer pergunta relacionada ao tema. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Eu passo em seguida, então, a palavra a Adriana Alencar, da Mosaic, que vai nos falar de diversidade e inclusão. Por favor, Adriana. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos e dizer que é um prazer representar a Mosaic nessa discussão. Meus outros colegas da Mosaic, o Emerson Teixeira, o Arthur Liac, que fazem parte do conselho, assim como a nossa presidente aqui no Brasil, a Corinne Ricard, me incentivaram a estar aqui e reforçar o nosso apoio às iniciativas referente à Carta Compromisso. Então, para mim, realmente é um grande prazer estar aqui representando ainda mais o item 5 aqui de diversidade e inclusão, né? Eu gostaria de destacar 2 aspectos que eu considero fundamentais com relação à Carta Compromisso. Primeiramente, a somatória de esforços e a conexão das empresas com os objetivos comuns de sustentabilidade. E depois é o comprometimento com a efetividade das ações. Acho que isso é de grande valor e o IBRAM tem feito um trabalho diferenciado, conectando as empresas do setor e no incentivo da Carta Compromisso. Então, muito importante a gente poder destacar. Os 12 compromissos também, eles são fundamentais, apesar de eu falar aqui especificamente do diversidade e inclusão, queria destacar que os 12 são fundamentais para o setor e que na Mosaic nós estamos muito confortáveis em ver que há uma ligação próxima com as nossas metas, até as de ESG, e na Mosaic eu sou responsável pelo item de ESG relacionado a pessoas, e que também tem uma abordagem e as metas que estão relacionadas à diversidade e inclusão. Especificamente sobre o grupo de trabalho de diversidade e inclusão da Carta Compromisso, fazem parte desse grupo uma série de profissionais de diversas áreas, não só de RH, mas de diversas outras áreas, e são representantes de 15 empresas. Esse compromisso de diversidade e inclusão, ele tem esse item, ele tem 3 objetivos macro, né? Também vou tomar a liberdade de falar sobre eles aqui e lê-los, né? Mas eu queria reforçar a importância da criação de um ambiente inclusivo, de respeito, onde todos possam ter oportunidades iguais. Sendo neles o primeiro, encorajar as mineradoras a viabilizarem ambientes que valorizem a diversidade e promovam a inclusão, de modo que os profissionais possam desenvolver seu pleno potencial e as empresas possam atrair, reter e desenvolver as pessoas.
O segundo, incentivar as empresas do setor a tornar o ambiente da mineração mais diverso e inclusivo, com ações afirmativas para a valorização de identidades, notadamente no que diz respeito a gênero, etnia, LGBTQI+, PCDs, pessoas com deficiência, refugiados e povos tradicionais. E o terceiro, estimular o setor a preparar o ambiente interno para acolher a diversidade e a inclusão. Então, realmente objetivos que representam a criação desse ambiente propício à diversidade e totalmente ligado à sustentabilidade que a gente precisa ter, inovando e melhorando sempre, para ter um setor perene. Nós já conseguimos identificar a criação desses ambientes inclusivos, acolhendo a diversidade. Posso destacar aqui um exemplo na própria Mosaic, que nós temos um comitê de diversidade e inclusão, sendo 4 pilares, um deles ligado a gênero, outro ligado a pessoas com deficiência, um mais recente ligado a raças e um ligado a gerações, com diversas iniciativas, primeiramente aprendendo muito sobre a população, aprendendo muito sobre ações que possam ser feitas e trabalhando na educação dos profissionais. Então, hoje nós temos uma academia de liderança com uma agenda grande ligada à diversidade e à inclusão. Tivemos ações como semanas de desenvolvimento ligadas à inovação e à diversidade e inclusão, diversas lives para também trabalhar na conscientização para os públicos, para os marcadores, e desenvolvendo planos de ação para cada um desses pilares. Uma outra meta importante que até nos representa aí nas recém-metas do ISD é o objetivo de alcançar 30% de mulheres em posições de liderança até 2025. Então, com isso eu quero destacar a importância de criação dos ambientes, a criação de iniciativas que envolvam um ambiente mais inclusivo para que nós possamos atrair essa diversidade e que no rol das empresas que compõem o compromisso, estamos em diversos níveis de atuação, de maturidade, mas é muito valorizado essa troca de experiências e o objetivo comum. Essa conexão é o que realmente vai alavancar essa iniciativa no setor. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre o tema e trazer um pouco mais dessas ações. Obrigada, Bruno. Obrigado, Adriana. Eu passaria, então, agora a palavra à AngloGold Ashanti, que vai nos falar, através do Camilo, sobre relacionamento com comunidades e energia. Boa tarde a todos aí. Obrigado aí pela oportunidade de falar sobre 2 temas tão relevantes quanto esse do conjunto dos 12 itens aí da nossa Carta Compromisso do IBRAM, ressaltando aqui principalmente a organização do evento aí, a liderança do IBRAM em fazer a Expo IBRAM Belém, que tem essa amplitude na realidade para Brasil, e comunicando claramente aquilo que nós nos comprometemos na Expo IBRAM Belo Horizonte do ano passado, no avanço em relação a questões da Carta Compromisso. Lembrando que Minas Gerais, na próxima semana, completa 300 anos, e o estado que tem o nome do nosso setor, né? AngloGold, que participa há 186 anos, fora os 130 que não existiam ainda com a nomenclatura da empresa constituída a partir daquela data, é realmente o retrato da nossa realidade. Esses 2 temas que a AngloGold liderou junto com todos os outros membros do IBRAM são exatamente itens bastante substanciais dentro do nosso setor. Relações com a comunidade, na sequência do que foi dito pela colega da Mosaic, relacionamento com comunidades, né? O nosso grupo estabeleceu 4 compromissos dentro desse grande compromisso, e hoje, em função do ISD ser tão colocado em destaque, aquilo que já existia, mas numa dimensão ainda muito maior, eu acho que vai agregar um valor extremamente significativo para o nosso setor, o trabalho feito em conjunto com todas as empresas que hoje fazem parte do IBRAM,
e as demais que, naturalmente, vão estar aderindo à continuidade dessas nossas iniciativas. Então, falando dos compromissos, o primeiro compromisso, desenvolver programas que vão ao encontro das expectativas da sociedade, com uma meta de identificação dos temas materiais prioritários às comunidades vizinhas e às operações. O viés do trabalho desse grupo de relacionamento com comunidades está muito correlacionado com o fato de ouvir, participar, inserir. Tanto que o segundo item colocado como sendo compromisso, ampliar o acesso da sociedade a canais de diálogo da comunidade e o setor, considerando os interesses da população na tomada de decisão. Fundamental a participação da comunidade. Afinal, quando um projeto de mineração se instala, e normalmente nós não escolhemos os lugares, onde queremos instalar as empresas de mineração, nós somos praticamente escolhidos, porque temos que atuar onde os recursos naturais se encontram. E na construção de um processo, de um projeto, uma parcela da população, naturalmente, tem um benefício direto, mas existe uma outra parcela que não necessariamente terá o mesmo grau de benefício. Então, o trabalho nosso como atuante nas comunidades que nos hospedam tem que ser realmente feito de forma com que, na abrangência da totalidade da população, a gente tenha a capacidade de atender ao máximo da população e fazendo as coisas que realmente são expectativas dessas localidades. Então, o outro terceiro ponto desse compromisso, a sensibilização dos profissionais do contexto minerário para conhecer as perspectivas dos territórios, buscando atuar de maneira colaborativa por meio do diálogo, mais uma vez ressaltando aí a questão do diálogo e o entendimento das pessoas. Tem um dos pontos que o grupo coloca que eu achei interessante, que eles dizem que eles não têm a expectativa de que os engenheiros se transformem em engenheiros sociais, mas que eles possam praticar a engenharia de uma forma mais humana. Normalmente a gente tem aquele raciocínio do engenheiro técnico e sem muito viés social. E na prática, o compromisso nosso da Carta diz respeito exatamente a trazer toda a abrangência do time de profissionais da mineração conectados com uma forma mais humana, construindo uma sociedade com mecanismos de transparência e fazendo o acompanhamento da aplicação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM. Para além de todos os outros impostos e gerações de renda e riqueza que a mineração produz nas localidades onde estão hospedadas as nossas operações, no entorno de todas elas e no contexto regional e de país, o CEFEM é considerado aquele específico na composição dos valores que nós contribuímos diretos para a sociedade, e muitas vezes isso se perde em relação à capacidade de ter o conhecimento claro de como ele é aplicado, utilizado face à sua Constituição. Então, esse compromisso vem de encontro ao que muitos questionam e acreditamos que ele vai trazer a transparência adequada para fazer com que o relacionamento das comunidades tenham o melhor tratamento em relação a essa arrecadação, que é bastante significativa, principalmente dentro dos municípios, na sequência daquilo que representa a continuidade das empresas de mineração, cujo dia de encerramento das atividades vai acontecer. E, como compromisso do IBRAM firma, o nosso processo vislumbra fazer com que aquilo que geramos de riqueza durante esse período possa prosperar através da aplicação racional do recurso. E como hoje temos muito questionamento sobre essa questão, o nosso compromisso, duro, difícil, mas deve ser bem trabalhado para que a gente incorpore isso na gestão pública de forma cada vez melhor, transformando na potencialidade que a localidade da mineração tem para prosperar para além daquele período em que ela poderá estar acontecendo dentro da localidade. De maneira geral, do compromisso em relação com a comunidade, fala muito a respeito da integração das pessoas dentro do ambiente de decisão, do ambiente de discussão daquilo que são prioridades. Participei recentemente de alguns contatos aí com algumas entidades
ligadas aí à parte da igreja, né, no Vaticano e também aqui no Brasil, e eu pude ouvir com muita propriedade a preocupação desse setor, né, da sociedade. O que realmente nós, como empreendedores, como mineradores, absorvemos das localidades onde instalamos as nossas operações no quesito mão de obra. É um item bastante questionado e é um compromisso que eu enxergo ser bastante trabalhado pelo nosso setor para que ele realmente tenha capacidade de absorver e maximizar, né, realmente os benefícios que a mineração traz, principalmente nas localidades em que nos hospedam, mas que, multiplicando isso, né, pela dimensão que a mineração tem, amplia cada vez mais a sua participação, inclusive, no PIB do país, que vem aí girando em torno de 4,5%. E o segundo item, que foi também liderado pelo Anglo Gold Ashanti em relação à carta compromisso, diz respeito à nossa questão da matriz energética, do consumo de energia, sendo esse um dos principais insumos da indústria da mineração no Brasil. Se não, posso dizer, com certeza, o maior. E para se trabalhar dentro dessa dimensão, a parte de energia, o grupo definiu 3 compromissos bastante adequados, penso eu, em relação à realidade do setor. O primeiro, ele diz respeito à redução do consumo de insumos naturais e energéticos por meio da melhoria da eficiência de equipamentos e dos processos produtivos. A meta é até bastante audaciosa, 5% de redução do consumo específico dos insumos energéticos até 2025, tendo como referência o consumo de 2021. Ou seja, é uma meta bastante agressiva, que vai demandar um trabalho grande das empresas aqui comprometidas com essa meta, para que a gente consiga realmente chegar em 2025 com uma redução de um número que alguém pode pensar que talvez não seja tão grande, mas se considerá-lo dentro do âmbito do consumo específico, muita coisa tem que ser trabalhado, integrado inclusive com os nossos fornecedores, para que a gente consiga realmente chegar a atingir a essa meta. O outro compromisso, o aumento do número de fontes de energia renovável na matriz energética das atividades minerais. Muito se fala, muito se trabalha, muito se discute hoje em torno do aumento do volume de energia renovável na matriz energética. E o compromisso, a meta também, bastante agressiva, um aumento de 15% de fonte renovável na matriz energética do setor de mineração até 2030. Hoje a gente já tem vários exemplos de várias empresas do setor de mineração que estão comprometidas e envolvendo cada vez mais em projetos de energia limpa, a sua matriz energética, e a mineração, mais uma vez, se coloca ao lado de outros setores que também buscam exatamente fazer com que tenhamos um mundo mais sustentável através do volume de energia renovável dentro da sua própria matriz. E, por fim, dentro dos compromissos, incentivar a promoção de fóruns de troca de experiências e práticas de gestão na área energética. Esse item ele é válido não só para a parte de energia, mas como vários outros. A gente às vezes discute, comenta dentro do nosso setor de mineração, às vezes a falta de uma conexão maior. E aqui no fórum mesmo, alguns colegas já mencionaram, fundamental para que de maneira integrada a gente tenha a capacidade de ampliar as melhorias, ampliar a capacidade de termos uma mineração cada vez mais limpa, mais forte, mais creditada por todos dentro do nosso país. E eu entendo que as 12 ações, os 12 compromissos, né, colocados pelo IBRAM, bem trabalhados, vão fazer com que a nossa imagem do setor seja muito mais verdadeira em torno daquilo que nós temos como agregar tão bem para a economia e para as pessoas do nosso país. De forma geral, Wilson, exatamente são esses 2 pontos aí, os compromissos que a Anglo Gold lidera com todas as demais empresas aqui do nosso grupo do IBRAM. Muito obrigado, Camilo. Eu passaria então agora a palavra ao Gilbert, que é mais conhecido entre nós do setor como Bill, que fica mais fácil de falar, né? Não torta tanta língua, né, Bill? E
vai estar liderando, então, o processo de desenvolvimento local e futuro dos territórios, como também o tema comunicação e reputação. Obrigado, Brumer, e boa tarde a todos. É uma grande honra para nós, né, estarmos aqui nesse encerramento, mostrando realmente o quão importante é essa carta compromisso, o quão fortemente nós estamos linkados aí ao trabalho desses 12 grupos e estamos convencidos que isso, de fato, transformará o setor, é tudo que a gente mais quer, né, nas 12 dimensões, digamos assim. E eu vou falar então sobre os 2 grupos que ficaram sobre a nossa responsabilidade, juntamente aí, construídos com vários dos parceiros, né, que estão aqui e também outras empresas que participaram. Então, no primeiro grupo, que é o desenvolvimento local e futuro dos territórios, foram os seguintes compromissos firmados: fomentar a governança multissetorial nos territórios mineradores para definir uma agenda positiva e transformadora, compartilhando valor para todas as partes interessadas. Incentivar as mineradoras a ampliar investimentos em ações de forma voluntária para o desenvolvimento local, além das ações da gestão de impacto. Estimular a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, de modo a estabelecer agendas para o desenvolvimento local, considerando as particularidades e potencialidade dos territórios. E incentivar as empresas mineradoras a criarem e a implementarem programas de formação de lideranças da mineração e de lideranças multiplicadoras nos territórios mineradores com foco na agenda de desenvolvimento de longo prazo. Isso resultou nos seguintes planos de ação. Primeiramente, um diagnóstico territorial e uma criação de um baseline, ou seja, conhecer as vocações, vulnerabilidade social, carências de infraestrutura física e social, relações e percepções sociais, governança territorial, a fim de subsidiar o planejamento para o desenvolvimento local e relacionamentos. O segundo plano seria de fomentar uma governança multissetorial. O que é isso? Criar e participar de fóruns sociais e instrumentos econômicos buscando o desenvolvimento territorial, independência financeira, gestão de conflitos, melhoria da imagem do setor, aprimoramento dos processos de licenciamento e incremento dos níveis da licença social. O terceiro plano de ação seria ampliar investimentos de forma voluntária, definir critérios para investimentos voluntários de forma cooperativa, estabelecer sistema para registro e compartilhamento de ações e resultados. Estimular a adoção dos ODS, promover a compreensão e ações vinculadas a esses mesmos ODS, bem como investimentos em projetos e iniciativas vinculadas. E, por fim, a formação de lideranças comunitárias, né? Promover formação de liderança da mineração e lideranças multiplicadoras com foco nas temáticas de ODS. Exemplos que temos aqui na Anglo-América, no nosso plano de mineração sustentável, inclui o conceito de desenvolvimento regional colaborativo. Concluímos um diagnóstico para uma região expandida em torno do projeto Minas Rio e estamos iniciando estudos de viabilidade para algumas cadeias relacionadas em agricultura e turismo, que são as vocações naturais da região. Participamos também de fóruns de engajamento com as partes interessadas e com o comitê de convivência com membros da comunidade e da Anglo-América. Fizemos mais de 500 milhões de reais em investimentos nos últimos 10 anos. Os principais investimentos nesse ano em particular, a pavimentação da MG10, que liga Conceição do Mato Dentro ao Cerro, conectando aí um importante vetor econômico e para o ecoturismo local. E, evidentemente, também para o combate aí à pandemia, ao Covid, né? Implementamos a metodologia do SDG, o Compass, que é a bússola dos ODS, que contém 5 etapas. Entendê-las, definir prioridades, estabelecer metas, integrar nos negócios e comunicar os resultados, que foram apresentados ontem no painel Construindo Pontes entre a Mineração e os ODS, do qual participamos. Em relação ao segundo tema nosso, o grupo, que é comunicação e reputação, os nossos compromissos foram os seguintes: apresentar o setor à sociedade, incluindo seus riscos, ações de mitigação com proximidade, agilidade, transparência, clareza, coerência
simplicidade, proatividade e autenticidade, ou seja, estarmos mais próximos e mais abertos. O segundo compromisso, fortalecer a presença institucional do setor nas esferas municipal, estadual e federal. E o terceiro, incentivar a adoção de programas e práticas de compliance nas mineradoras. Conforme falamos hoje também num painel, hoje mais cedo, onde eu pude participar. Quais são os planos de ação desse grupo? São 3. Desenvolver iniciativas para apresentar o setor mineral à sociedade, incluindo o desenvolvimento de aplicativos, divulgação nas redes sociais de notícias do setor, o programa de portas abertas da empresa e divulgação até pelos CEOs das agendas de segurança operacional e sustentabilidade, produção de podcasts, etc. Fortalecer a presença institucional do setor nas diversas esferas do poder público, incluindo a produção de materiais de posicionamento para suporte ao diálogo, integração entre equipes de comunicação, relações institucionais e governamentais. E, por fim, incentivar a adoção de programas e práticas de compliance nas mineradoras, através da divulgação do Código do IBRAM, compartilhamento de melhores práticas de compliance, a promoção de certificação da ISO 37001, que vem a ser a compliance anti-suborno, e o selo Proética da CGU, entre outras ações. É isso, Wilson, e fico à disposição para mais informações ou dúvidas ao final da sessão. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Bill. Em seguida, eu passaria a palavra ao Tito, presidente da Nexa, que vai falar sobre um tema também extremamente importante, que é água. Obrigado, Wilson. Eu queria cumprimentá-lo e ao Flávio Penedo pela realização da Expo IBRAM num momento tão delicado que a gente está vivendo, né? A dinâmica dada nesses últimos dias ao evento é a dinâmica que a gente quer ver no nosso setor, né? A informática, a tecnologia nos ajudando e nós pensando de uma maneira dinâmica, agindo de uma forma mais dinâmica. Nós, da Nexa, estamos bastante orgulhosos de estarmos participando não só do evento, desse encerramento aqui, mas também como parte das empresas que estão comprometidas com a carta, chamada Carta Compromisso. Para nós, sem dúvida nenhuma, estarmos participando deste processo vai nos levar aonde nós queremos chegar. Nós dizemos que o nosso objetivo, pretensioso, mas é um objetivo firme, é de sermos vistos como mineradora do futuro. E eu não tenho dúvida de que todos que estão aqui presentes gostariam de ver um futuro diferente para o nosso negócio no Brasil. Coube a nós, como você disse, o tema água, um tema tão complexo, para dizer o mínimo, na medida que é um bem essencial ao nosso negócio, né? Tanto para o processo produtivo quanto para o beneficiamento e mesmo no na pós-execução da exploração, da produção, a água está sempre presente. E cada vez mais é um bem que é discutido pela sociedade, né? Então, realmente foi uma oportunidade muito importante para nós, uma empresa que vê na questão da água um tema crítico para a nossa organização e também para a indústria. O grupo de trabalho evoluiu bem. Eu vou listar algumas evoluções do que foi feito, alguns avanços do que foi feito até agora, né? Elaboração de um plano de ação detalhado que estabelece iniciativas, metas e cronograma de execução, mapeamento das bacias hidrográficas onde a mineração se faz presente, né? E a consolidação de uma metodologia única para o balanço hídrico e nomenclaturas nas empresas participantes, né? No tocante à gestão de recursos hídricos, o plano contempla iniciativas de curto, médio e longo prazo que serão desenvolvidas no decorrer da próxima década e estabelecerão novos parâmetros de gestão da água para o setor mineral, né? Claramente, é um processo transparente de troca de posições entre as diferentes empresas, né? Nós queremos compartilhar as melhores práticas adotadas para o uso sustentável da água e também compartilhar isso com a sociedade. Foi dito aqui da necessidade de nossa proximidade com os nossos diferentes stakeholders e, sem dúvida nenhuma, quando a gente está lidando
com essa questão, e especificamente com a questão que tem relação com o meio ambiente também, nós temos que ser absolutamente transparentes, né? Nós, na Nexa, já vínhamos desenvolvendo algumas iniciativas relacionadas ao tema. Eu queria destacar um especificamente, que é a gente cuidando das águas, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo em Vazante, em Minas Gerais, onde foi feito o mapeamento para a preservação das nascentes do Rio de Santa Catarina, e nós estamos replicando esse mapeamento e essa avaliação para todas as outras bacias hidrográficas onde nós estamos atuando, né? Um ponto final, na Nexa, hoje a gente está passando um momento bem diferente. Nós estamos em um processo de mudança cultural, de mudança da forma de agir, da forma de buscarmos nossos objetivos, e fazer parte da Carta Compromisso tem uma aderência total nessa nossa visão. A gente entende que uma mineradora, para ser bem sucedida, além de tudo que já foi dito aqui hoje, ela tem que ser uma mineradora aberta, disposta à inovação, disposta a ver as coisas serem feitas de formas diferentes. Uma mineradora que fala com os seus diferentes stakeholders. Uma mineradora que percebe o meio ambiente como ser essencial. Foi falado aqui da diversidade, a diversidade como um fator também de inserção, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso país vai cada vez mais depender do nosso setor. O nosso setor é relevante para o país, e a gente tem que cada vez fazer com que o país entenda isso, né? A importância de um setor. Os recursos naturais no Brasil são incríveis, né? Nós não conhecemos, eu não diria nem um terço, um quarto do que está disponível aí, e a nossa indústria tem a obrigação de convencer o país a explorar tais recursos. Bom, eu gostaria de parabenizar a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Também estou aberto às questões que porventura possam surgir. Muito obrigado. Obrigado, Tito. Eu queria, antes de começarmos os debates, mais ou menos 25 minutos, já estão chegando algumas perguntas daqueles que estão nos vendo e ouvindo, mas me permitam dizer a todos que eu tenho muito orgulho de estar participando aqui deste evento e espero estar, de uma certa maneira, contribuindo para esse novo momento aí da mineração. Todos temos que reconhecer a importância da mineração já de muitas décadas ou centenas de anos aqui no Brasil, né? E cada vez mais temos certeza que a mineração, como já foi dito, pode contribuir mais ainda. Mas o que me dá muito orgulho a todos os colegas aqui é ver que nós estamos todos comprometidos, né, com um novo repensar, uma nova forma de agir. Isso não quer dizer que fizemos tudo errado, ao contrário, acho que a mineração tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, a mostrar de bom, né? Mas sempre há espaço para melhorar, né? Esse é o conceito que a gente sempre deve compreender e entender. E nesse sempre espaço para melhorar, eu acho que está aqui colocado para todos vocês e por nós que estamos representando o IBRAM, compromissos sérios, compromissos de empresas que estão aqui assumindo, e os que se colocaram aqui, por trás de cada empresa dessa, tem mais 10, 12 empresas que ajudaram nesses temas que foram abordados. Então, acho que é o momento aqui de dizermos à sociedade, da sociedade entender que tenham na mineração esse parceiro, que tenham na mineração esse setor cada vez mais que contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, gerando emprego, sim, gerando exportações, sim, gerando tributos, sim, mas ao mesmo tempo que se adequar naquilo que for necessário e olhando para frente e aprendendo com o que fizemos eventualmente de errado, né? Sempre há espaço para melhorar e aprender, mas ao olhar para frente que a sociedade entenda que tenha na mineração esse parceiro para o seu crescimento. E eu gostaria então de começar a provocar aqui os debates entre vocês, e se me permite eu direcionaria alguém, mas por favor, qualquer um de vocês completem aquilo que entenderem adequado. Um dos temas, né, que foi bastante debatido e acho que, de uma certa maneira, perguntado por vários que participaram, é o problema da gestão de resíduos, né? Acho que foi colocado aqui pela
pelo Osório, né, algumas metas que a gente tem, mas eu entendo que nós já temos algumas coisas até para dizer para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, de coisas que já estão acontecendo na prática, né? Talvez coisas que, numa linguagem muito simples, possam ser colocadas aqui. Eu sei que, por exemplo, a própria Vale anexa a CBMM, por favor, se eu pulei alguém, outras empresas possam aqui colocar, de exemplos práticos, né, da gestão de resíduos. Então, eu não sei se Tito, o Osório, o próprio Eduardo e outros que queiram se manifestar sobre esse tema. Posso começar e depois... Por favor, Tito. A meta de resíduo é não tê-los, né? O ideal seria não tê-los. Né? E o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos está muito voltado a isso. Né? E se tivermos, tratá-lo de uma maneira diferente. Né? Nós temos uma vantagem relativa em algumas das empresas que operam no Brasil. A gente opera também no Peru, e o Peru ele não tem água. Ele não tem água, então a gente tem que tratar o resíduo de forma diferente. Né? Então, nós hoje empilhamos a seco nas nossas minas do Peru e estamos trabalhando no aproveitamento deste material para várias finalidades industriais. Né? Trouxemos essa tecnologia para cá e estamos fazendo no Brasil também. Vazante, que é a nossa principal operação no Brasil hoje, ela está empilhando 100% do que gera. Então, na verdade, nós não estamos mexendo com barragem mais e não estamos mexendo com resíduo jogado no ambiente de maneira descoordenada ou através das tradicionais barragens. Em Três Marias, por exemplo, que não é mineração, é metalurgia, nós vimos buscando também alternativas de uso dos resíduos de forma industrial. Temos alguns projetos bastante promissores de reaproveitamento. E eu diria que o nosso carro-chefe hoje é o Morragudo, onde praticamente nós atingimos o break-even, né? Ou seja, nós produzimos anualmente algo em torno de 1 milhão de toneladas de resíduos, estamos vendendo hoje 1.200.000 toneladas do mesmo resíduo como fertilizante. É um calcário rico em zinco, e com isso, na verdade, nós estamos negativos. Nós estamos começando a tirar material das barragens. A prevalecer esse ritmo, e eu espero em alguns anos, na verdade, nós vamos estar, inclusive, sem as próprias barragens. Então, é um exemplo bastante positivo. Obrigado. Posso comentar também? Por favor, Osório. Opa, não, só foi um ótimo ponto. Agora, dia 17, terça-feira passada, a gente inaugurou uma fábrica de blocos do Pico, que é a primeira planta piloto de produtos para construção civil, cuja matéria-prima principal é o rejeito da atividade de mineração. Essa planta foi instalada na mina do Pico, no município de Itabirito, e essa fábrica vai promover a economia circular na operação de beneficiamento de minério de ferro. E, obviamente, após um período de testes, a expectativa é que, a cada ano, cerca de 30 mil toneladas de rejeito deixam de ser dispostas em barragens ou em pilhas para serem transformados em aproximadamente 4 milhões de produtos pré-moldados de larga aplicação na indústria da construção civil. Então, de fato, são bloquetes, são blocos de concreto estruturais, blocos de vedação, enfim, manilhas. O que eu noto é que, se você juntar isso com a nossa pauta de inovação, você vê que nós estamos transformando o rejeito em matéria-prima para alimentar uma outra indústria. E essa é a primeira iniciativa da companhia de aproveitamento de rejeito. Então, eu queria aqui, na linha aí do Tito, dizer que eu acho que nós estamos... O ideal é não ter os rejeitos, né? Então, a gente, na verdade, está aqui inovando e transformando o rejeito em matéria-prima para outras indústrias. Então, eu queria aqui compartilhar esse exemplo, que é muito recente, né? Foi semana passada. Obrigado, Osório. Eduardo? No caso da CBMM, a gente teve um avanço bastante importante esse ano com relação à utilização de resíduos, né? No nosso processo de refino,
numa das etapas de refino, a gente gera ferro-fósforo. E a gente conseguiu, nesse último ano, reutilizar 100% do ferro-fósforo gerado em alguns produtos de ferro nióbio. Então, para algumas aplicações isso é possível, tem a vantagem de a gente não precisar estar adicionando pó de ferro e não geramos resíduo. Além disso, a gente vem aumentando ano a ano a venda de barita, e o setor hoje está consumindo mais o setor de petróleo. Então, a gente foi homologado, antigamente era usado apenas para a parte de freios, sistema de freios, hoje vem sendo utilizado no setor de petróleo, e antes era importada essa barita. E o rejeito, aí já mais do rejeito, temos um maior volume, que geramos cerca de 1 milhão de toneladas por ano, é a magnetita. Essa magnetita já foi vendida, a gente está ainda a resolver algumas questões de logística, mas a gente já está empilhando em separado, de forma que quando a gente resolver a questão de logística, a gente consegue vender essa magnetita. Então, esse trabalho de reaproveitamento, tanto de resíduos sólidos quanto de rejeito, é muito importante para a indústria de mineração. Muito obrigado a vocês. O Rodrigo queria acrescentar alguma coisa, Adriana, o Bill, Camilo. Wilson, nós estamos na mesma linha, né, de atuação, acho que tanto da Vale quanto da CBME. Nós estamos buscando alternativas e soluções para os nossos rejeitos e transformá-los em resíduos e depois aproveitá-los. Fizemos também uma série de testes com blocos de construção, como a Vale fez. Nós até já fizemos uma série de pavimentações locais. Nós estamos utilizando muito resíduo para a fabricação de asfalto. Na região de Mariana, a gente já tem 4 quilômetros de asfalto que foi feito na região de fazendas, com asfalto experimental e com sucesso muito bom, que também vai levar no reaproveitamento desses resíduos. E como o Tito colocou, nós estamos voltando à nossa operação agora também sem barragem de rejeitos. 80% dos rejeitos, né, vão ser agora filtrados e empilhados, né, como uma forma bem organizada, né, e principalmente com o apelo, além de não ter barragem, de aproveitamento de água. Então, essa série de medidas estruturadas e encadeadas, né, que a gente acredita que a gente pode fazer diferente e na linha aí da gestão de resíduos e também da carta compromisso. São exemplos práticos que vocês falam, né, de coisas que podem realmente a gente aos poucos ir encontrando alternativas para os resíduos. Certamente o ideal é não tê-los, né? Mas vocês veem que coisas estão sendo feitas. Acho que é importante que a população como um todo entenda essas coisas, esses esforços estão sendo feitos. Você queria comentar alguma coisa, Adriana, Camilo? Wilson, falando rapidamente aqui sobre o tema também, né? AngloGold, com essa história de ter essa longevidade tão grande, a gente fala que a gente vivenciou todo o ciclo do desenvolvimento da mineração. Os primórdios, obviamente, lançávamos 100% dos nossos resíduos na natureza. Ao longo da existência da necessidade de barramentos, fizemos e construímos, e ao longo de todo esse período operamos aí as nossas barragens, e já há alguns anos agora recentes tomamos a decisão e estamos migrando para empilhamento a seco. Hoje já temos uma proporcionalidade em torno de 50% do Brasil. Vamos descomissionar as nossas barragens todas até 2026, independentemente do método, né? Então, encerramos a deposição a úmido em 2022 e em 26 estaremos 100% descomissionadas todas as barragens. E a grande questão aí em torno da utilização do resíduo para outra finalidade, similar ao que todos os colegas mencionaram, já desenvolvemos vários trabalhos e eu sei que cada minério tem uma característica específica. No caso do AngloGold, existe uma característica importante, que ela tem propriedade pozolânica, o nosso resíduo, e a gente desenvolve aí, junto com outras empresas da indústria da construção civil, a oportunidade de poder fazer uso, já que, inclusive, a gente tem volumes significativos de resíduos depositados em uma área de grande capacidade de absorção desse material, e a gente sabe que um grande diferencial aí é o transporte. Então, acredito que a iniciativa que vai acontecer
na próxima semana, aí, coordenada pelo IBRAM, ela vai gerar um valor importante na mobilização das empresas de mineração para que a gente, integrados, consiga desenvolver com mais velocidade e qualidade todas essas alternativas aí. Aproveitando essa fala do Camilo, eu só queria também anunciar a todos aqui que nós estaremos realizando dia 1º, se não me engano, mas de qualquer jeito estará disponível no nosso site, juntamente com a ANM e o Ministério de Minas e Energia, um debate sobre exatamente a utilização desses resíduos que existem ainda, que o ideal seria não tê-los, como foi bem dito, né? Mas certamente existindo, a gente cada vez mais investir em outros usos para ele. Bom, eu queria passar então para o outro tema que também foi motivo aqui de colocação e durante o evento também surgiu, que é o uso de energias mais renováveis. Eu sei que existe uma experiência bastante positiva recente, tanto da Vale quanto da Anglo, e certamente outras empresas aqui presentes podem comentar, mas, Bill, você podia dizer, então, foi motivo até de externalidade de um acordo que vocês fizeram, como é que você está vendo isso e qual o caminho que devemos cada vez mais estar perseguindo? Não, obrigado, Brumer. E, de fato, né, nós temos as operações lá de níquel em Goiás, que são bastante intensivas em energia elétrica, em consumo de energia, e no Minas Rio também, o próprio Mineroduto e as instalações lá no Porto de Açu. E assinamos contratos recentemente com a Casa dos Ventos e com a Atlas Renewable Energy, uma eólica e a segunda solar, de modo que, a partir do final do ano que vem já, com esses projetos em andamento, a gente vai estar com 96% de toda a nossa energia, de consumo de energia elétrica, advindo aí de fontes de energia limpa, né, energia renovável. São duas empresas, a gente até participou de um painel hoje mais cedo na Exposi Bram, falando um pouco sobre essa temática e dessa forma contribuindo, né, para o equilíbrio aí do CO2, enfim, da redução de carbonos, que é uma meta do Grupo Anglo América a nível mundial, né? Então, nós somos pioneiros dentro do Grupo Anglo América aqui no Brasil, já nos aproximando de 100% de energia renovável. Algum comentário, Luiz Osório, os demais colegas? Todos estão no mudo. Conseguiram tirar do mudo? Não, Bruno, sem maiores comentários nesse momento, não. Ok. Bom, eu queria então passar para um ponto que foi já vindo para perguntas que veio já daqueles que estão nos vendo e ouvindo. O Frederico, lá do Ministério de Minas e Energia, que tem sido aí um enorme parceiro nosso, e aqui me cabe também, aproveitando a pergunta do Frederico, acho que isso aqui é comungado por todos os meus colegas, tenho certeza, uma palavra de elogio, uma palavra de agradecimento ao papel que o Ministério de Minas e Energia vem desempenhando através da sua secretaria de Geologia, né, e através do secretário Vidigal, do próprio ministro Frederico, como parte da equipe, né? Acho que a gente que está há muitos anos no setor, acho que poucas vezes eu vi o Ministério de Minas e Energia tão atuante, tão presente no setor, trabalhando a quatro mãos conosco. E ele coloca um ponto que eu entendo importantíssimo. Nós temos no Brasil talvez 10 mil minas operando, isso significa talvez aí cerca de 6 mil empresas, das quais nós, como IBRAM, representamos talvez aí cerca de 85% da produção mineral brasileira. E dentre essas 6 mil empresas, possivelmente 2% são empresas grandes, entre as que estão aqui representadas, e o resto são pequenas empresas, médio empresas
e microempresas. E nós temos dito como IBRAM, Frederico, que nós gostaríamos que o que estamos discutindo aqui, e com respeito a todos os órgãos associativos que existem no Brasil no setor de mineração, todos tivéssemos com o mesmo objetivo, né? Que todos nós pudéssemos, cada um deles, na sua atividade específica de pequena, média, microempresa, pudessem também ter as suas cartas compromissos dentro dessa filosofia que nós defendemos. Porque certamente uma pequena atividade, uma microatividade não conduzida dentro desses preceitos que a gente defende acaba afetando a imagem da mineração, né? Eu tenho sempre insistido naquilo que me cabe, que o setor, o que acontece com uma empresa acaba afetando o setor como um todo. Então, eu diria que gostaríamos, como IBRAM, de estar ajudando naquilo que pudermos, com respeito e preservando aí aqui o papel de cada uma, mas que realmente as pequenas, médias empresas e seus órgãos representativos pudessem estar conosco. Eu não sei se alguns colegas gostariam de comentar esse tema. Eu acho que é um tema importante para nós também, que representamos talvez aí a 85%, como eu disse, da produção mineral brasileira. Alguém gostaria de comentar esse tema? Como nós, como IBRAM, podemos ajudar nesse processo? Brumer, Eduardo. Sim, Eduardo. Eu acho que a melhor forma de apoiar as pequenas e médias empresas é um conjunto de melhores práticas, né? Às vezes essas pequenas empresas não têm nem pessoal e às vezes nem a capacidade financeira de trabalhar com um grupo de pessoas ou uma consultoria que possa ajudá-las a implementar. A gente pode priorizar qual é o conjunto de melhores práticas que, na nossa visão, são importantes para o setor. Cada empresa que está hoje associada pode ajudar no desenho desse programa, de forma que a gente possa compartilhar. E, além disso, certamente, visitas. As empresas visitando e vendo como essas melhores práticas são aplicadas ajuda muito a você replicar, né? Então, eu vejo, se a gente primeiro priorizar, definir quais são essas práticas importantes, a gente deveria compartilhar com as pequenas empresas e cada um de nós apoiarmos e abrir a empresa para visita, eu acho que a gente dá um passo importante. Alguém queria fazer mais algum comentário? Eu queria, Wilson, além dos pontos aí levantados pelo Eduardo, que eu concordo plenamente, eu acho que uma outra ação que a gente pode fomentar é o Mining Hub. O Mining Hub hoje é um celeiro, né, de iniciativas e de práticas, muitas delas que nós estamos compartilhando entre nós, representantes, da grande maioria do IBRAM, e que sim a gente pode compartilhar com esses grupos menores de mineração, porque a gente está vendo muita tecnologia barata, além de processos e de gestão, sistemas de gestão, que podem ser, sim, facilmente implementadas por eles. Então, eu vejo através do Mining Hub uma ótima alternativa para a gente incentivar a utilização dessas práticas pelos mineradores menores. Bruno, eu queria só ecoar a palavra do Rodrigo, eu ia falar do Mining Hub, que eu acho que é fundamental, e esse é o papel do Mining Hub, não só compartilhar essas experiências, essas melhores práticas que a gente tem no setor, mas vamos lembrar que o papel principal do Mining Hub é a inovação. E a inovação, na verdade, se busca sempre uma produção mais efetiva, mais econômica, mais sustentável. E o papel do Mining Hub é exatamente esse, é compartilhar conhecimento para gerar mais valor compartilhado com a sociedade. Então, eu queria aqui aproveitar e ecoar aqui as palavras do Rodrigo, que eu de fato eu ia falar do Mining Hub, e acho que é da maior importância para os pequenos mineradores. Uma excelente ferramenta. Obrigado, Luiz. Mais alguém queria comentar? Wilson. Sim. Nós tivemos, inclusive, um painel na Expo IBRAM agora, em que se falou exatamente sobre esse tema, a pequena mineradora. E um ponto que eu gostaria de lembrar é o seguinte,
essa ferramenta que nós estamos usando e que nós pretendemos continuar usando e aproveitando essa ferramenta para trazer para mais próximo do IBRAM esse pequeno e médio minerador. Se ele, às vezes, está numa situação, está longínquo, está num ponto difícil dele obter novas tecnologias, nós promovemos encontros voltados para o pequeno e médio minerador, principalmente para o pequeno, onde a gente possa fazer uma exposição para eles e fazer troca de experiências e receber também informações deles do que aquilo é possível de nós ajudarmos. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Bom, é aquilo, né? Acho que de uma certa maneira eu poderia resumir, e aí, Frederico, se me permite uma sugestão, talvez o Ministério de Minas e Energia, junto conosco, pudesse criar quase que um programa, né, para ajudar essas empresas. Acho que vejo aqui nas nossas empresas uma enorme disposição, boa vontade, seja através do Mine Hub, seja através de abrirmos as nossas empresas para as pequenas e médias empresas, para trocarmos experiências, porque eles também vão nos ensinar algumas coisas, né, Eduardo? Então, acho que sempre será uma troca, né? Então, Frederico, se me permite a sugestão, quem sabe juntos caminhamos aí com um programa para abranger mais o número aí de empresas médias e pequenas, de novo, respeitando sempre os órgãos associativos que representam essas pequenas e médias empresas. Não é pretensão nenhuma do IBRAM tomar aí o papel dessas representações, mas ao contrário, acho que tudo isso é a bem da mineração, né? Até porque práticas não adequadas acabam repercutindo na imagem da mineração, né? E a gente quer também trabalhar a melhoria dessa nossa imagem. Eu vou pegar uma outra pergunta também que veio dos nossos que estão participando conosco. Como é que nós estamos vendo a incorporação do ISG nas nossas empresas? E quando é que a gente já estará preparado para, de uma certa maneira, publicar os resultados dessa implantação? Quem poderia começar? Posso? Por favor, Tito. Eu vou ser absolutamente franco. Eu não acho que a gente está muito longe, não. Acho que a nossa indústria especificamente, por força até de condições estruturais e imposições formais ao longo das últimas 2 décadas, nós vimos praticando o que hoje, por moda, chama-se ESG há muito tempo, né? Eu acho que tem muito mais a ver com forma, menos com conteúdo, né? Lógico que você pode chegar a questionar a questão da governança especificamente, o G, por conta de mudanças nas legislações e nos requerimentos de compliance e leis de anticorrupção e o que for que surgiu nos últimos tempos. Mas no que diz respeito à questão ambiental, eu não tenho dúvida de que nós, empresas sérias, né, falou-se das pequenas que não têm condição de acesso prático, a boa tecnologia e conhecimento, mas aquelas empresas que buscam isso estão preparadas sim para mostrar o que fazem. E a questão do S, né, ligada à parte social e tudo, foi falado aqui hoje, um dos temas que a gente está perseguindo exatamente isso. Nós também estamos bem evoluídos, pelo menos um conjunto de intenções que a gente gostaria de atingir, né? Então, para mim, diz muito mais respeito à forma de reportar isso. E, a propósito, nós já reportamos isso. A maioria das empresas aqui tem o GRI, tem outros reports, outros estão vinculadas a índices de sustentabilidade, a índices de governança, né? Então, de uma maneira geral, a gente já faz. O problema nosso foi a moda do ESG como sigla, mas ela já faz parte do nosso DNA, né? Então, eu acho que vai ser mais fácil do que parece. Algum comentário a mais? Brumer? Osório, por favor. Posso, se não tiver nenhum outro colega na minha frente? Por favor, por favor. Eu queria comentar na linha do Tito. Eu acho que é um caminho sem volta, da maior importância para o setor. Nós mesmos da Vale temos aí o nosso portal ESG. Aliás, eu quero convidar todos os que estão nos assistindo a entrar no nosso portal. Só nesse último ano a gente fechou 33 gaps aí apontados do ESG.
E também quero dizer que a gente assumiu aí ao longo do ano, no último Vale Day, a meta de sermos carbono neutro até 2050. E com relação a Escopo 1 e 2, que são aquelas emissões provenientes da nossa operação, a gente vai reduzir em 33% até 2030, o que significa dizer que vamos estar em linha com o Acordo de Paris, que prevê essa redução, mas em linha com aquele aumento de até 2 graus Celsius. Também quero dizer que a gente aumentou do ponto de vista ambiental. A Vale já protege aí 800 mil hectares na sua flora, no seu mosaico lá de Carajás, e eu quero dizer que a gente aumentou a nossa meta, porque se a gente olhar o mundo como um todo, do ponto de vista de floresta tropical, a gente já protege mais de 1 milhão de hectares, e a gente aumentou em 50% essa meta, para a gente poder recuperar ou proteger 1,5 milhão de hectares até 2030. Então, eu quero aqui compartilhar que eu acho que não só a Vale, como diversas empresas têm dado o exemplo de avanços significativos de uma transição para uma economia de baixo carbono. Do ponto de vista geopolítico, vocês viram que a China anunciou que vai ser carbono neutro até 2060, o Japão até 2050, a União Europeia fez a mesma coisa. Provavelmente no governo Biden você vai ter os Estados Unidos voltando para o Acordo de Paris e também colocando alguma ambição para ser carbono neutro. Então, quando eu olho a nossa indústria, mineração e essa pauta ESG, nós estamos num caminho sem volta, concordo plenamente com o Tito, mas quero dizer que avanços significativos estão sendo feitos na nossa indústria e eu tenho certeza que todos os meus colegas e as empresas aqui representadas também estão dando transparência a todo esse avanço. Então, eu queria enaltecer essa rota que nós estamos seguindo aí, Brumer. Obrigado, Osório. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, Brumer, aqui só comentando um pouco o tema, né? Eu acho que é exatamente o que foi comentado já ali pelo Tito. Acho que tudo que é feito, o que nos trouxe até aqui, é exatamente essa ação significativa que a mineração tem alinhada com o que é o ESG na prática. Agora, o que o Larry Fink colocou aí do BlackRock, que virou essa vedete toda de lá para cá, é também aí a forma com que os investidores vão estar analisando as empresas em relação ao nível de aderência e o nível de crescimento. E quanto a isso, eu acho que a carta compromisso nossa é uma das alavancas. É a forma com que nós vamos impulsionar a capacidade da gente tornar mais perceptível aquilo de bom que a mineração faz. Porque o que é de ruim já é publicado por todo mundo. Mas o que nós fazemos e contribuímos hoje, a gente percebe isso como sendo algo que nós temos que melhorar muito. Eu acredito que através do ESG a gente vai ter aí uma maneira, e a carta compromisso vai ser a medida que nós vamos utilizar para mostrar e demonstrar a grande contribuição que a mineração tem. Obrigado, Camilo. Mais alguém gostaria de comentar? Bom, eu queria aproveitar aqui um ponto e me dirigir à Adriana. Adriana, o setor de mineração deu um grande exemplo aqui, a meu ver, durante o processo da pandemia, quando nós, como empresas, diversas empresas, cada uma na sua capacidade, cada uma na sua regionalidade, né? Mas uma grande demonstração de apoio às comunidades nas quais nós estamos inseridos. Se estivermos falando de valor, talvez a gente chegue a coisas próximas a R$1 bilhão, né? E mais importante do que isso, acho que nós, até por estarmos em regiões, muitas vezes, sem a infraestrutura adequada, às vezes até a capacidade do Estado chegar, quando eu digo Estado, municípios ou próprio dos estados mesmo, às vezes o governo federal, as nossas empresas abraçaram esse processo e contribuíram muito durante a pandemia, né? Eu queria que você comentasse um pouco, Adriana, como é que você viu esse papel e, ao mesmo tempo, você que é da área de recursos humanos, na minha vida profissional, eu sempre defendo que processos, equipamentos, tudo isso a gente compra, financia, deprecia, né?
mas nós, empresas, somos formados de gente, né? E ao sermos formados de gente, nós temos, como empresas, também alma, né? As nossas empresas têm alma, né? Eu queria também que você comentasse um pouco como é que você vê, não só esse lado aí de apoio social, que é, a meu ver, também um fator até de aprimoramento da comunicação e de maior reconhecimento até da comunidade, que de repente nós, no campo, né, aprendemos que não é tão difícil assim nos aproximarmos da comunidade, ao mesmo tempo a comunidade passou a nos ver como parceiros dela, né, exercemos às vezes até um papel que não necessariamente era só de atribuição nossa, mas a gente está sempre dentro daquela filosofia que um problema social em torno de nós acaba se transformando num problema econômico. Então, por isso a gente precisa sempre estar preocupados com isso, né? Mas eu queria que você comentasse sobre isso também, Adriana, e se você pudesse, com a sua experiência, me dizer como é que você vê, até para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, como é que será o futuro profissional do setor de mineração? Obrigada, Brumer. Falando primeiro sobre a questão da pandemia, acho que foi fundamental a gente perceber o nosso poder de reação, o como foi rápido e o valor que nós tiramos do conhecimento que nós temos das comunidades, né? Eu falo sim pela Mosaic, mas é pelo que eu tenho conhecido do setor e o que nós ouvimos aqui mesmo, a gente vê essa importância da escuta ativa, a conexão que nós temos com a comunidade e a capacidade que tivemos também de suportar nesse momento da pandemia. Então, acho que na Mosaic nós tivemos mais de 4,5 milhões investidos, tanto na parte de segurança, alimentação, no suporte às comunidades em diversas áreas, e isso foi fundamental para estreitar mais o relacionamento, fortalecer ali as nossas comunidades, e muitas vezes nós até percebemos alguns negócios que surgiram até desse suporte, né? Num momento de crise a gente vê oportunidades, então via o Instituto Mosaic, via voluntários, via relacionamento com a comunidade, foi um poder de reação muito rápido. Então, feliz em ver, e eu acho que isso tem uma contribuição tanto externa, sem dúvida, e a gente está falando de ESG, o nosso compromisso com a sustentabilidade já faz parte do nosso DNA, agora sim organizado nas metas para que a gente tenha foco, divulgue, importante para a imagem da nossa atuação, mas acho que é fundamental a gente ver esses resultados espelhados aí num momento também de crise, né? Um outro aspecto com relação ao profissional, eu fiquei muito feliz de ver nós todos aqui falando de temas técnicos, né? Então a gente fala de rejeito, da transformação em produtos, na nossa capacidade de criação, de inovação, e aí a gente volta sim, Brumer, concordo com você, para as pessoas. Então, a gente vê um futuro que é de tecnologia, a gente tem que desenvolver essa linguagem digital, a linguagem de dados cada vez mais. Temos diversos avanços que nos ajudam aqui mesmo, né? Foi falado sobre esse evento, esse congresso que é todo virtual e vai continuar com um aprendizado sendo aperfeiçoado mais lá para frente. Nas nossas operações isso também não tem volta. Então, o profissional do futuro tem que se desenvolver essa capacidade e essa linguagem também de dados e digital. E outro aspecto foi a inovação. Então, se a gente está falando em sustentabilidade, numa melhoria contínua, num ambiente que muda rapidamente, eu tenho que aprender a todo momento, eu tenho que aprender rápido e eu tenho que inovar. E isso eu só consigo com diversidade. Então, isso já está mais do que provado que as empresas mais diversas têm resultados mais positivos. Então, aí eu acho que eu consigo amarrar bem com o meu item da carta compromisso e muito feliz por ver que ela faz parte de todo esse contexto ligado a temas técnicos, temas de operação, de comunidade e também das pessoas. Então, obrigada por essa oportunidade de ressaltar aqui esse item. Obrigado, Adriana.
Bom, nós já estamos indo para o final do nosso painel. Eu queria agradecer muito. Wilson. Sim. Wilson, eu gostaria... Eu vou passar para você, Flávio, só um minutinho. Tá. Já estamos indo, então eu queria agradecer o Bill, Wilfred, chamá-lo de Bill, né? Ao Camilo, ao Eduardo, à Adriana, ao Tito, ao Rodrigo e ao Luiz Osório. Mas, se me permite, antes de encerrar, eu queria passar a palavra ao Flávio, mas acho que em nome do Conselho, se me permitem, aqui fazer um elogio aí, Flávio, à área executiva liderada por você, né? Pelo trabalho realizado, pelo esforço aí, certamente que não deve ter sido fácil de realizar o evento num momento como esse. Parabenizar pela criatividade, pela ousadia, né? E passar as palavras aí para você, então, para os seus comentários em relação ao que você gostaria de comentar. Muito obrigado, Wilson. Eu gostaria apenas de fazer uma conexão. Nós estamos falando aí bastante sobre a nossa Carta Compromisso e, de fato, falando da importância dela, até mesmo internacionalmente, do que ela representa para o nosso setor, mas eu gostaria de fazer uma conexão com o TSM e dar uma notícia. O TSM, para o público, deixa eu explicar, é Toward Sustainable Mining, que nós traduzimos aí para o português como uma mineração sustentável. Foi também um compromisso que nós assinamos já há um ano, em setembro de 2019, na Exposibran de Belo Horizonte, e que nós estamos trabalhando para implementá-la. E tem muito a ver com a Carta Compromisso. A Carta Compromisso é algo do Brasil, das empresas brasileiras, mas o TSM é algo internacional. E tem várias coisas que são comuns a um e a outra, e que certamente, ao aderirmos, as nossas empresas aderirem ao TSM, nós estaremos, então, complementando e dando uma satisfação ao mundo em geral do que nós estamos fazendo. Já 9 países já aderiram, isso está partindo da Mining Association of Canada, já estivemos na Argentina, já tivemos, inclusive, hoje, falando sobre esse assunto na Exposibran. Nós tivemos a presença aqui do Ben Chalmers, que é o Senior Vice President da Mining Association of Canada, e o Alberto Carlotti, que é o presidente da Câmara Argentina de Empresários Mineiros. Então, estamos para implantar um painel consultivo, é algo muito interessante. Esse painel consultivo, ele é constituído aí de uma série de atores chaves, não necessariamente pertencentes ao setor de mineração, independentes, que irão nos ajudar a guiar quais seriam as melhores práticas que nós podemos, dentro da Carta Compromisso e dentro da TSM, oferecer para a sociedade. Então, é essa conexão que eu gostaria de colocar e também, antes de encerrar, claro, agradecer a todos os que aqui compareceram e convidar também para a Exposibran 2021, que deve acontecer de 20 a 23 de setembro, esperamos que seja presencial, e também informar que todo o conteúdo desta Exposibran, essa Exposibran virtual, ela se encontra aí no YouTube do Portal da Mineração. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Flávio. Bom, então eu queria já encerrar, de novo agradecendo mais uma vez a presença de todos. Saio daqui mais confiante que nós estamos no caminho correto, reconhecendo todo o passado da mineração, da importância, reconhecendo que nós cada vez mais estamos nos abrindo, né, para a sociedade, nos abrindo em avançar naqueles pontos que o mundo cobra de nós, né, mas ao mesmo tempo tendo muito, orgulho de pertencer a esse setor, mas a humildade de reconhecer que sempre haverá espaço para nós melhorarmos, para nós avançarmos, e ao ouvir as pessoas é uma demonstração de humildade, né, que certamente ao ouvir nós poderemos acrescentar mais coisas. E ao encerrar então esse evento, eu queria de novo enfatizar aí o convite para o próximo ano a gente estar de novo juntos, né, e ao mesmo tempo encerrando, eu gostaria de pedir a todos que nos desse mais atenção ao vídeo que vai passar em seguida,
E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que puderam estar conosco aqui, presentes nessa tarde. Um abraço a todos. Muito obrigado. Abraço, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, hein? Obrigada. Tchau, um abração. Boa noite a todos. A Vale entende que a Amazônia pode ser vista por milhares de perspectivas. Mas o nosso olhar, sob qualquer ponto de vista, sempre procurou ser o mais próximo possível, com o compromisso de quem sabe. Sem floresta, não há futuro para o planeta. Quem olha de cima, vê o resultado dos mais de 30 anos da Vale, ajudando a preservar mais de 800 mil hectares de floresta. Quem olha para dentro, vê as pessoas, a biodiversidade e todo um trabalho para incentivar a geração de renda de forma sustentável para as populações locais. Quem olha para o lado, vê as diversas pesquisas realizadas pelo Instituto Tecnológico Vale. E quem olha para o futuro, enxerga o investimento para reduzir as emissões de carbono. E é assim, olhando sob uma outra perspectiva, que entendemos a importância da Vale na Amazônia. Porque sem Amazônia, não há futuro que se sustente. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Temos presença global e operamos em mais de 10 estados do Brasil e no Paraguai. Extraímos da natureza os minérios necessários com cuidado e precisão, porque tudo na natureza é cíclico. O que hoje é minério se transforma e volta para o campo na forma de nutriente para os animais e para o solo como fertilizante. E o que chega à mesa das pessoas representa o valor que tem o agronegócio para toda a sociedade. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa.